Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho, porque assim que sair um vídeo novo, você receberá a notificação. Eu peço a vocês que deixem o seu like e o seu joinha. Essa contribuição é muito importante para o crescimento do nosso canal. O nosso canal é uma rede de apoio e nosso objetivo é trazer informações atualizadas sobre todos os acontecimentos praticados pelo governo. Todos os dias iremos abordar assuntos relacionados. E nesse vídeo eu trago excelentes informações. Me acompanhe até o final, que eu tenho certeza que essa notícia será útil para todos. Vamos também abordar assuntos de outras localidades para ajudar a população. Interaja conosco e mencione qual localidade, município, cidade você gostaria de saber informações. Será um grande prazer ajudá-los. Eu peço a vocês que fiquem até o final do vídeo para você ficar inteirado sobre todos esses assuntos. Vamos lá? E antes, pessoal, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar para chegar ao maior número de pessoas essas informações. INSS deve realizar pente fino em 600 mil benefícios com suspeita de irregularidade, pessoal. O objetivo do governo federal é compensar o impacto sobre os cofres públicos causado por mudanças nas regras do BPC. O governo federal deve reeditar uma medida provisória para realizar um pente fino em cerca de 600 mil benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, com suspeita de irregularidades. O texto ainda deve prever o pagamento de bônus aos servidores para estimular a avaliação das concessões de aposentadorias e outros auxílios. Cada funcionário ganhou R$ 57,50 a cada processo analisado. E a MT tem o intuito de compensar o impacto financeiro de 5 bilhões sobre os cofres públicos causado por mudanças nas regras do benefício de prestação continuada, que é o BPC-LOAS, aprovado pelo Congresso Nacional. Na prática, os critérios de concessão do benefício foram ampliados e, pelas novas regras, indivíduos com renda familiar de meio salário mínimo, ou seja, R$ 550 por pessoa, passam a ter direito ao benefício em determinados casos com deficiência grave e necessidade de cuidadores. Atualmente, o auxílio BCP é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda que comprove situação de vulnerabilidade, mesmo que nunca tenham contribuído à Previdência. E o benefício assistencial é de um salário mínimo. A análise para a concessão do benefício hoje é pela renda bruta mensal familiar, que deve ser limitada a 25% do salário mínimo por pessoa da família. Por exemplo, neste ano, a renda mensal de cada membro da família precisa ser de até R$ 275. Apesar do impacto no orçamento, o executivo avalia que a mudança no critério de renda do BPC é algo positivo, porque introduz o princípio de vulnerabilidade do benefício. E o projeto aprovado pelo Congresso Nacional foi resultado de uma MP enviada pelo próprio governo federal para reforçar o critério de renda para o BPC em 1/4 do salário mínimo, mas o relator, deputado Eduardo Barbosa, conseguiu elevar o valor para meio salário após semanas de conversas com a equipe econômica. Afinal, pessoal, o que é pente fino do INSS? Vamos explicar todos os detalhes, pessoal. Perícia médica, periódica ou pente fino do INSS. A perícia médica periódica ou pente fino do INSS, como é conhecido popularmente, é o pesadelo de muitos segurados da Previdência Social. Isso porque essa revisão é a maneira que o INSS utiliza para suspender e bloquear benefícios com irregularidades.
E se você entrou nesse artigo, é porque provavelmente você foi convocado para a perícia ou teme receber a notificação para essa análise, ou pior, já perdeu seu benefício. Atenção! O pente fino do INSS está acontecendo de forma diferente dos anos anteriores e é preciso estar atento para não se prejudicar. E o pente fino tem sido razão de várias notícias nos últimos anos e, é claro, há muitos contribuintes preocupados com a possibilidade do seu benefício ser suspenso. Ainda este ano, muito mais pessoas passarão pela perícia e pela avaliação da Previdência Social para saber se o benefício continuará sendo pago. E se você é beneficiário, confira a partir de agora todas as informações sobre o pente fino do INSS e saiba o que fazer se o seu pagamento for suspenso. E qual é a função do pente fino? O pente fino do INSS tem a função de que um pente fino de verdade, passar por todos os benefícios e descobrir aqueles que têm alguma coisa de errado. É fundamental dizer que a ideia da Previdência Social não é prejudicar o cidadão e nem retirar direitos dele. E o objetivo dessa ação é apenas cancelar os benefícios que estão sendo pagos de maneira ilegal. Muitos contribuintes não sabem, mas o pente fino do INSS também permite que a Previdência Social tenha mais recursos para arcar com os benefícios que são, de fato, necessários. Afinal, se a Previdência está pagando diversos auxílios doenças para pessoas que não estão doentes, ficará mais difícil pagar aquelas que realmente têm necessidade desse auxílio. E como funciona, pessoal? O pente fino pode abranger todos os benefícios, mas os principais focos são os auxílios doença. Nesses casos, a Previdência Social convoca essas pessoas beneficiadas para uma nova perícia, para avaliar se ainda há necessidade dos pagamentos. Vale dizer que muitos cidadãos que recebem auxílio-doença realmente estavam impossibilitados de trabalhar. No entanto, há diversos casos de cidadãos que melhoraram, mas continuaram a receber o benefício, e é exatamente para achar e cancelar esses pagamentos que o governo federal faz o pente fino. E o pente fino do INSS retira a aposentadoria? O pente fino do INSS pode sim retirar a aposentadoria de alguém, desde que ela for ilegal. Não faltam casos de pessoas que nunca trabalharam ou que contribuíram bem pouco para a Previdência, mas que conseguiram se aposentar porque contrataram com a ajuda de um político ou porque fraudaram algum documento. Essas pessoas correm o risco de ter a sua aposentadoria cancelada nesse pente fino. Por outro lado, os contribuintes que se aposentaram de modo geral, não com o devido tempo de contribuição, não têm nada a temer porque o seu benefício não será afetado. E como recorrer se o benefício cair no pente fino? Se durante o pente fino do INSS a pessoa tiver seu benefício cancelado, ela pode recorrer da decisão procurando a junta de recursos. É fundamental que o contribuinte saiba que a decisão do pente fino não é absoluta, ou seja, essa pessoa pode reaver o seu benefício depois do recurso. Primeiramente, o cidadão tem que preencher um formulário destinado à junta de recursos e mandá-lo à Previdência. Em seguida, será importante providenciar mais documentações que comprove a necessidade do benefício, se possível, e é interessante que elas sejam atualizadas. Se a junta de recursos mantiver a decisão do pente fino, mas o cidadão ainda quiser outra chance, ele deve entrar em contato com a Câmara de Julgamentos e o procedimento para isso também se encontra no link já fornecido. É preciso contratar um advogado se o benefício cair no pente fino? O cidadão beneficiário da Previdência não precisam procurar por um advogado só porque está acontecendo um pente fino no INSS, até mesmo porque o resultado desse pode ser favorável.
O melhor é que esse contribuinte aguarde que a Previdência Social entre em contato com ele para fazer a convocação para o pente fino. E se depois que comparecer, essa pessoa descobrir que seu benefício será cancelado, aí ela deve procurar a assistência de um advogado. Vale dizer que, no caso do auxílio-doença, o benefício não é suspenso imediatamente. O INSS vai diminuindo os pagamentos sucessivamente, até mesmo para dar oportunidade ao contribuinte de organizar a sua renda. E o que fazer se o seu benefício for suspenso ou bloqueado? A princípio, o INSS afirma que ainda estão realizando a atualização cadastral dos segurados. No entanto, é bom ficar atento. O recurso não será necessário a menos que haja alguma decisão do INSS que indefira a sua solicitação. Caso seu benefício seja suspenso ou bloqueado injustamente, recomenda-se a orientação de um profissional do direito previdenciário. E o advogado, nessa hora, deve ser seu melhor amigo e ele quem vai reunir junto a você as provas necessárias para comprovar que houve equívoco na decisão do INSS. Vale destacar ainda, se caso o segurado não consiga realizar o cumprimento da exigência no prazo estabelecido de 60 dias, deve reportar ao INSS o quanto antes por meio do Meu INSS, em caso de dúvida ou até mesmo impossibilidade de recolher os documentos solicitados pela Previdência. Recomenda-se a orientação de um advogado previdenciário. Sem dúvida, o profissional de direito de previdenciário saberá conduzir e orientar o segurado da melhor maneira. Como não ter o benefício cancelado? As pessoas que devem prioritariamente preparar-se para o pente fino são aquelas que têm benefícios como o BPC, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. É recomendado, primeiramente, começar a juntar as comprovações de necessidade, ou seja, comprovante de renda per capita, comprovante de contribuição previdenciária, exames e laudos. Destaca-se que nem todos os contribuintes precisam apresentar os documentos mencionados. Eles são apenas exemplos. O principal é que esse indivíduo os indivíduos não fiquem apavorados, inclusive porque é possível que muitos nem sejam reavaliados. Na eventualidade do benefício ser cancelado e essa pessoa não tiver meio de contratar um advogado, ela poderá entrar na justiça com o respaldo de um defensor público. Prova de vida versus pente fino do INSS. Há muita gente que confunde esses termos. Outras ainda acham que ambos têm o mesmo significado. Não se engane, um pode até complementar o outro, mas os objetivos são diferentes. A prova de vida busca verificar que as pessoas que recebem aposentadorias ou pensão estão vivas, já que é muito comum familiares continuarem recebendo o benefício previdenciário indevidamente após a morte do segurado. Por outro lado, o pente fino do INSS, como dito anteriormente, destina-se apenas a alguns segurados que recebem benefícios por incapacidade ou nos casos que a Previdência desconfia de fraude. O pente fino pode ser feito em casos em que a Previdência suspeita de fraude na prova de vida do segurado. Conte com a ajuda de um advogado, é sempre bom. Infelizmente, tanto para o mal quanto para o bem, o INSS comete erros. É natural. Contudo, não dá para contar com a sorte nessas horas e correr o risco de se prejudicar. Partindo dessa premissa, nosso conselho é que você se prepare antes do problema acontecer. Caso seu benefício seja bloqueado ou suspenso, recomendamos que busque imediatamente um advogado para que ele lhe ajude a recorrer da decisão. E aí, pessoal, vocês gostaram?
Deixe o seu like e o seu joinha. Muito obrigada.